Ô Josias, lembrando que Orbán, próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Bolsonaro declarava que era um admirador declarado do modelo Orbán de governar. Inclusive, em visita a Budapeste em 2022, Bolsonaro chamou o líder húngaro de irmão nessa visita. Orbán também foi um dos poucos líderes europeus presentes na posse em 2019 de Bolsonaro, apoiou publicamente a campanha dele em 2022 e ele volta e meia era citado, inclusive não apenas por Bolsonaro, mas pelos filhos dele, pelos apoiadores de Bolsonaro. Essa derrota de Orbán pode de alguma maneira impactar nas eleições aqui no nosso país, Josias? Acho que o eleitorado brasileiro não está muito preocupado com o resultado na Hungria, Fabíola, mas claramente essa paulada que foi desferida aí pelo eleitorado da Hungria no Viktor Orbán, derrubando esse personagem que estava ali há 16 anos, desmontando a democracia húngara, né? Ela doeu em toda a extrema-direita global e deixou hematomas maiores no Trump e também no clã Bolsonaro. Porque o Trump virou sócio majoritário dessa derrota. Ele tentou, até a última hora, reverter a derrocada do Orbán. E os Bolsonaro perderam o farol internacional. E extraíram, ou deveriam ter extraído, ensinamentos constrangedores desse processo eleitoral na Hungria. 2 semanas depois do Flávio Bolsonaro, a gente lembra que o Flávio Bolsonaro esteve no Texas, participando daquela conferência conservadora de viés trumpista, e isso tem 2 semanas, e lá, nesta conferência, ele praticamente rogou aos Estados Unidos que exerçam uma pressão democrática sobre o Brasil para que as instituições funcionem adequadamente no Brasil durante esse processo eleitoral de 2026. E na Hungria, o Trump se revelou um aliado radioativo. Ele prometeu fortalecer a economia da Hungria se o Orbán vencesse, enviou a Budapeste o vice dele, o J.D. Vance, né? Fez lá um comício. O Vance participou de um comício, estava no palanque, telefonou para o Trump, que enalteceu ao vivo o trabalho fabuloso desse autocrata da Hungria, e deu no que deu, né? Embora tenha muito a desaprender com o Trump, a família Bolsonaro não conseguiria, a essa altura, tomar distância do presidente norte-americano. Mas o Flávio Bolsonaro ainda pode aprender alguma coisa com o Orbán, porque lá no Texas, naquela conferência conservadora, o Flávio Bolsonaro rosnou para o TSE, insinuou que teve mesmo fraude em 2022 nas urnas e disse que agora, neste ano, se os votos forem contados corretamente, ele acha que vai vencer. Vamos vencer, se os votos forem contados corretamente, insinuando que, se não forem contados corretamente, aí o resultado será ilegítimo, né? E o Orbán, apesar de todo o desapreço dele pela democracia, se mostrou um pouco mais reverente ao ritual de uma eleição. Antes mesmo do final da contagem, o Orbán reconheceu a derrota, parabenizou o partido vencedor num discurso dirigido à nação, telefonou para o novo, agora, primeiro-ministro eleito da Hungria, né? Felicitou pelo resultado das urnas. Se o Bolsonaro tivesse feito algo parecido em 2022, Fabíola, ele seria hoje candidato à presidência, não um condenado a 27 anos de cadeia, né? Mas se a vida ensina alguma coisa, é que a vida não ensina nada ao bolsonarismo, né? Então não se espera que eles aprendam nenhuma das lições desse final de semana, mas que houve lições, houve, né? A questão é se serão apreendidas ou não. Professor Schneider, vamos lá, vamos tentar refletir com esse olhar do eleitor, né? É interessante porque, por exemplo, tem a eleição na Argentina, escolhem Milei, pode impactar aqui, aí escolhem alguém de esquerda, pode impactar aqui. Essa escolha do eleitor, o eleitor pode ser visto como uma coisa só no mundo inteiro? Eu acho curioso a gente olhar isso e essas ondas de direita e esquerda que acontecem nos países ou em regiões, né, de uma época ou outra. As pessoas, às vezes, não olham tanto para o eleitor, elas ficam já achando que ele vai fazer alguma coisa e não faz na prática, né? Eu acho que o que a gente pode encontrar de comum é que já de um tempo as eleições têm sido contra o incumbente, contra quem está no poder, né? No caso do Orbán é um pouco diferente. O Orbán estava no poder há 16 anos, é a primeira experiência de uma
da extrema-direita no poder, daquilo que a gente chama de autocratas iliberais, que por dentro vão corroendo a democracia, né? Se apropriando, mudando a Constituição, controlando o judiciário, controlando a imprensa, enfim. Agora, o que acontece aqui, na minha visão, também é, além do olhar para a Europa, que já foi dito aqui pelo Charlot, é o fato de que, às vezes, a economia pode causar problemas, né? A economia húngara, ela está sofrendo muito, aumentou o número de pessoas na linha da pobreza e isso teve uma influência, né? Teve uma influência nessa eleição. E a gente vê até pela elevada participação dos eleitores lá na Hungria. Então, assim, é importante a gente chegar e entender que a economia faz diferença muitas vezes, embora se a gente olhar para o Brasil, isso parece ser um outro caso. E não há vamos dizer assim, no mundo, uma opção pela direita e pela esquerda, mas talvez uma impaciência pelo que a democracia e o Estado vem entregando num momento de transformação que o mundo vem passando. Interessante essa impaciência. Como é que está essa impaciência do brasileiro? Ô, Charlot, aí ampliando, né? A gente está falando sobre a história do Orbán e outros líderes que foram escolhidos há pouco tempo pelo mundo. Você acha que isso vai ter alguma influência na eleição brasileira? Como é que você vê a influência que vem de fora da escolha de líderes de extremos, né? Extremos, líderes de centro. O que você acha que pode influenciar o eleitor brasileiro? Eu acho que o começo dessa eleição presidencial brasileira já é a mais internacionalizada da história. No comecinho da pré-campanha, Flávio Bolsonaro não viajou para o interior do Nordeste, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Ele foi para Israel, depois foi para a França e para os Estados Unidos. E nesses lugares deu entrevistas que tiveram grandes repercussões aqui no Brasil. O Lula, além de ser um presidente que viaja muito, e isso é uma atribuição do cargo, também encontrou a sua ponte internacional, que foi a de antagonizar com o Trump. E com isso, o Lula e o PT conseguiram recuperar uma boa parte do discurso nacionalista e patriótico que tinha sido monopolizado pela extrema-direita no Brasil desde 2015, impeachment da Dilma, camisas da CBF na rua e a cor vermelha de outro lado. De alguma maneira, a internacionalização do discurso do Lula, antagonizando com o Trump na questão das tarifas e das punições impostas ao Alexandre de Moraes, aos ministros do Supremo, foi uma forma de a esquerda brasileira se reconectar com o discurso patriótico. Então, eu diria que essa campanha eleitoral no Brasil, o início dela para a campanha já é a mais internacional da história. Normalmente, os cientistas políticos dizem que temas de política internacional têm pouca ou nenhuma importância no debate eleitoral brasileiro. Não sei se isso é assim em todo mundo, mas no Brasil isso é muito forte. Agora, se a gente vê o início dessa pré-campanha nesse ano, é o contrário. São candidatos buscando repercussão internacional, falando com jornais internacionais, indo a locais simbólicos internacionais. No caso da extrema-direita do Flávio, tentando colar no Lula o discurso do antissemitismo, da oposição a Israel, a briga com os Estados Unidos. E no caso do PT, essa tentativa de defender terras raras, a questão de se opor às taxações americanas ao Brasil, de maneira a trazer para si um discurso de defesa do patriotismo e do nacionalismo que vinha sendo monopolizado pelo campo do bolsonarismo. Então, eu acho que sim, esses eventos internacionais podem ser catalisados como elementos de disputa na política doméstica brasileira esse ano. Leonardo, no nosso chat, Charlot, como uma última questão a você, que eu acho até interessante. Da exploração, por exemplo, que aqui os políticos brasileiros podem fazer. Aí ele está falando assim, é preciso falar o que o Orbán fez na Hungria nesses últimos anos, no que ele transformou a Hungria, num país extremamente pobre, uma população exausta de tudo isso. Agora, será que isso teria algum efeito, explorar, né, o que realmente aconteceu por lá? Aí, por outro lado, a direita vai querer explorar também alguns feitos de Milei, né, alguns números que ele consegue apresentar também lá na Argentina. Não é tanto sobre os fatos, é mais sobre a construção narrativa que é feita em cima dos fatos, né? Então ninguém sabe, a verdade, aqui no Brasil, como é que se sente o eleitor médio húngaro. Ninguém nem sabe, talvez, apontar no mapa onde fica a Hungria. Claro que alguém sabe, não é todo mundo, mas eu digo, não é um elemento de domínio público, não é uma coisa que as pessoas estão falando na feira, né? Qual que é a situação da economia na Hungria. Mas a questão é que reprocessamento se faz dessa realidade, né? Como é que se embala isso no discurso político nacional? E a entrada aí,
eu acho que tem muito menos a ver com economia e muito mais a ver com pautas morais, questões de comportamento, a luta anti-LGBT que o Orbán tinha, a luta contra pautas identitárias, essa confrontação que ele faz muito abertamente com pautas morais, né? A questão do nacionalismo e a questão da religiosidade também era muito forte. E esses são fatores que eu acho que a extrema-direita pode buscar se conectar no Brasil, em contraposição ao que ela põe com sinais invertidos na esquerda, né? A esquerda promovendo pautas identitárias de maneira exagerada, sendo antipatriota, sendo antinacionalista, sendo vermelho contra o verde e amarelo. Então é um pouco esse reprocessamento, né? Essa manipulação um pouco dos fatos, para acomodar eles dentro do léxico, dentro de uma forma que o leitor aqui no Brasil entenda e se conecte emocionalmente. É mais isso do que o fato em si, a política húngara no detalhe, pouco importa, inclusive porque a Hungria continua super direitista, né? O candidato que foi eleito, o Péter Magyar, é de direita e foi do partido do Orbán, não é que a esquerda e o socialismo venceram na Hungria. Então, sob esse ponto de vista, a direita poderia estar comemorando um triunfo também. A questão aqui é a derrota de um projeto antiliberal, né? Antidemocrático. Quer dizer, o Orbán ocupava franjas que estão além do campo da direita democrática, e esse é o projeto que foi derrotado.